Olá pessoas, eu sou o Matheus. E eu sou o Thiago. E esse é o canal da Iglu. Assistimos o primeiro episódio de Lanternas. E aí, será que o começo anima? E nesse vídeo a gente vai comentar sobre o episódio, fazer uma análise, depois a gente vai passar falando sobre o que a gente achou do episódio e algumas teorias. Então vamos logo pro vídeo. Bom, o episódio começa já naqueles 5 primeiros minutos iniciais que já divulgaram, né? Do flashback do Jon Stewart criança e o pai dele, né? Metendo um balaço na maçã em cima da cabeça dele. Dá pra entender o que eles quiseram fazer ali. É mostrar que o Jon era muito fã do Hal. Sim. E o Hal sempre falava que pra ser Lanterna Verde não pode ter medo. E aí, tipo, ele quis, de alguma forma, não ter medo. Aí a forma que ele e o pai dele pensaram ali... Fizeram um acordo, porque não é a primeira vez que acontece. Tipo, dá pra ver que ele foi muitos anos. E o Jon tá totalmente a favor, isso aí. Foi muitos anos deles ali, tipo, o filho provavelmente falou, pai, faz isso aqui pra eu não ter medo. E o pai concordou, né? Enquanto os irmãos dele estavam todo mundo geral com medo ali, né? Sim. Pô, você quer mesmo? Quer mesmo passar por isso aí de novo? Porque não é a primeira vez que tá acontecendo. E pelo visto os irmãos dele não sabem, assim, nem pensaram, no caso. Que eles entraram nesse acordo aí, que o Jon quer mesmo que o pai chegue ali e dê um tiro na maçã. Então, tipo assim, foi um acordo deles ali pra, nesse começo aí de... Sim, ele não sabia que eles são uma Lanterna Verde, mas ele se inspirava no Hal ali pra não ter medo, né? O pai dele meio irresponsável também, né? Também. E depois disso a gente vai pra 2016, que é onde vai passar a trama principal da série, né? Bom, então a gente vê ali o Jon entrando no carro do Hal, né? Já chegando no drift, na musiquinha. Então, assim, já pode adiantar que o Kyle Chandler lá, né? Como Hal Jordan... Sim, a gente vê pelo episódio o que teve dele nesse episódio aqui, né? O que vai ter ainda, que ele foi uma boa escolha como Hal Jordan. Mesmo, tipo assim, ele sendo mais velho, sim, o papel que ele faz de um Hal mais velho é muito bom. Porque, tipo assim, e mesmo nessa cena no carro já, a gente já vê que ele diz ali, né, que ele, agindo como Lanterna Verde já há 30 anos, ele tava fazendo um acordo de paz com o planeta, que eu não comprei muito essa história. De que ele ficou 2 semanas aí de ressaca depois de fazer esse acordo de paz. Mas assim, é estranho como ele volta depois de semanas e a gente vê lá no final do episódio ele com algum problema com o juramento dos Lanternas. Então será que ele tava fazendo um acordo de paz mesmo com o planeta, que já que ele conta essa história pro Jon, ou deu algum problema nesse meio tempo entre os Guardiões? Não, eu acho que isso aí é, tipo assim, é a história principal do Hal, tipo, ele tá mentindo. Tipo, tem alguma coisa errada com ele, tipo, não tô falando que talvez seja, tipo, um paralaxe, sei lá, alguma coisa, mas talvez seja, sei lá, ele fez alguma coisa que quebrou o juramento, tipo, os Guardiões não gostaram. Tanto que quando ele escuta o juramento mais pra frente, pode ser um problema pessoal dele, ou pode ser, sei lá, o paralaxe escutando e não gostando. Mas, assim, pode ser algo que ele mesmo fez e que tá, tipo assim... meio que tá cansado do juramento, sei lá, cansado muitos anos já. Então, tipo, talvez ele viu alguma coisa e não concorde, sabe? Ele tá meio errado dentro da história, não sei. Por que eu falei isso de, talvez ele fez alguma coisa errada? Porque ele tá indo conversar com o Sinestro toda hora. Tipo assim, já mostrou que ele vai ter uma conversa com ele. Então, tipo, provavelmente, o Sinestro, quando ele vira do mal, é porque ele discorda das coisas dos Lanternas Verdes, né? Então provavelmente o Hal também tá discordando e vai conversar com ele. Por isso não, sei lá, pode ser algo assim. Não sei direito. Talvez nessa o Hal, assim, em alguma coisa tenha concordado com o Sinestro. Sim. Mas, assim, não sei, porque a gente tem que ver as conversas que ele vai ter com o Sinestro. Mas a gente vê nas cenas dos próximos episódios também, o Sinestro tá gritando com o Hal ali, né? Sim. Então, tipo assim, talvez no futuro a gente veja mais sobre essa história, mas por enquanto a gente sabe que tem alguma coisa de errado com o Hal Jordan. Aí nessa mesma cena, pra forçar o treinamento do Jon, né? Ele joga o carro, que a gente já tinha visto no trailer. E ali o Jon, ele usa o anel, né? Que a gente não sabe ainda como, mas ele vai contar depois que foi fazendo um plástico bolha, né? Que ele se salvou ali do carro. Tipo assim, eu acho que poderia ter mostrado, né? Um construto ali logo no começo. Só que não mostraram porque eu acho que era, tipo assim, escalonando, sabe? Tipo, no começo não usaram muito pra no final do episódio ele fazer aquela bolha lá. Clássica bolha do Lanterna Verde. Então, só que talvez, espero que seja por isso, tipo, escalonando pra no final do episódio usar o poder. Mas espero que agora nos próximos mostre, tipo, não fique nessa de, vai usar o poder e corta. Tomara que não. Sim, é porque nesse episódio mesmo já teve vários, fazendo dinheiro falso, fazendo abridor de lata, fazendo a bolha. Então, tipo assim, o halograma lá mesmo foi, tipo assim, não tava verde, mas era tipo assim, já era alguma coisa relacionada ao anel, ao Lanterna Verde, né? Então, tipo assim, vai ser mesmo nessa crescente aí, como eu estava esperando, de que aos poucos eles iam apresentando os elementos, os construtos,
e deve continuar assim. Aí falando no holograma, quando o John tá indo lá encontrar ele naquele restaurantezinho de estrada, o anel ativa e começa lá um holograma do Hal, né? Que ele não atualiza há 10 anos, que ele falou, ó, isso aqui a gente tem que atualizar em semana em semana. Só que, pô, aquilo lá tá muito velho, né? Então, tipo assim, por que o Hal não atualizou? Porque não quis mesmo? Porque ele não quis ou porque, tipo assim, o Hal não vai... Não é ele, tipo assim. Sim. Não é o Hal, então ele não vai fazer isso. Há 10 anos já. Então, tipo assim, há 10 anos não é mais o Hal Jordan, ele realmente cansou. Porque, tipo assim, tem essa, né? Ou são 10 anos de que ele tá tretado com os Guardiões e, tipo assim, ele não faz mais esses vídeos. É, tipo, tem alguma coisa estranha. Porque, tipo, tem como ser o Hal e tem como ser alguma coisa infiltrada, tipo, se disfarçando do Hal. Porque, por que ele se importaria tanto, tipo, no Tá Chovendo em Nebraska? E rapidão. É. Tipo, aquilo ali parece uma atitude do Hal, mas ele não atualizar o negócio, essas coisas, aí parece que não é ele. Então, tipo assim, tá muito... Além tá muita da dúvida mudança ainda. de personalidade desses 10 anos. Claro que alguém pode mudar, alguma coisa acontece sim. e muda. Mas o Hal, como o John mesmo disse, que ele parecia uma pessoa muito mais legal do que 10 anos depois. Tá, e como a gente falou, eles foram correndo lá pra Nebraska, né? Chegaram lá e se depararam com uma cena de crime que o Hal já sabia que era algo relacionado a alienígena. Onde nessa cena a gente é apresentado a Sheriff Kane, que não é lá muito fã do Hal Jordan e também, assim, tá entrando lá já o novo recruta, assim, saindo do meu caminho. E que a gente vai ver que, após o pedido dela, o John vai ali conversar com ela e já atrapalha, né, olhando pro cara direto. Onde o cara já corre já, né, depois do John olhar e ele vai correndo atrás dele. Aí é outra cena que, tipo assim, poderia ser bem reduzida, né? Era só o Hal prender fazer ele. alguma coisa. Fazer alguma coisa ali, né? Só que, assim, tem até desculpa de que, pô, ele vai deixar o John agir, tanto que eles se olham ali, e o John vai correr atrás dele, né, pra, né, tomar ação do negócio. E a gente já vê que nessa cena aqui, né, tem produção, né? Porque, pô, eles passam por vários cenários. Tipo assim, alugaram um diazinho ali de vários cenários. Coisa que, assim, se fosse uma série menor, uma série da CW, ia ser só ali na mesma rua. Então, tipo Ia assim... ser na mesma rua, dando volta no quarteirão. Ou então ia botar no meio da floresta. Corre no meio da floresta aí. Então, assim, a gente já vê que tem um nível maior de produção aqui. A gente já espera ali que... Em Pacificador também já tem um nível maior de produção. Então, assim, aqui é o série HBO tomando vários lados, né? Tipo assim, já vem nível de produção e, tipo assim, esse tipo de coisa. E depois dessa cena que o John consegue prender o cara de novo, eles vão pro bar e lá que o Hal conta a história de como conseguiu o anel, né? Conta toda a história do Abinsu, do alien roxo careca, do alien rosa carecas, tudo isso, né? Foi aí que eu pensei assim, tipo, como essa série tá sendo pra quem não conhece nada dos Lanternas Verdes. Porque, tipo assim, ele conta e, tipo assim, não tem um flashback, não tem nada. Ele só conta mesmo pra quem nunca viu nada de Lanterna. Será que aceita fácil essa cena de que o cara conta que o alien roxo caiu? Ou passa batido? Mas, tipo assim, pra mim tudo bem, mas, tipo assim, tem que saber pro público no geral. Procura a cena lá do Lanterna Verde 2011. É basicamente aquilo. Basicamente aquilo. Só vai ser o Ryan Reynolds sendo o Hal Jordan ali. E que o Hal tem um plano de como a Sheriff não tava deixando ele... Grande plano. Grande plano, porque, tipo assim, é um plano meio bem Hal Jordan, que ele vai, né, como a Sheriff não tava deixando ele interrogar o cara, ele vai ser, assim, vai colocar a música lá com dinheiro falso, a música fica dando loop pra irritar os caras e ele ser, né, entrar numa briga ali, em que ele vai ser, né, apanhado, né, porque ele deixou o anel ali e não ia nem fazer nada. Ele até podia fazer alguma coisa, bater os caras com o anel, mas assim... acho que isso ia dar isso problema. podia dar algum problema, né, e aí ele deixou ali, né, ser apanhado pra ser preso. E assim, deve ter acontecido algumas coisas com o cara também, só que isso não é importante. Que aí pra conseguir ser interrogado ali, os dois, né. Só que esse plano aí deu totalmente errado, né? Ele não foi interrogar o cara, ele foi lá pra juíza. Aí a juíza foi lá, cobrou uma multa autona pra soltar ele. Chegou um cara aleatório do nada pra falar, olha, a gente paga, solta ele aí. Só que depois, ó, já que a gente pagou, tu vai ter que ir lá na nossa fazenda agora pra negociar com a gente. Aí chegou na fazenda, ele, tipo assim, é um povo que tá se preparando pra matar alienígena. Tipo, se tiver uma invasão aqui, a gente vai matar todo mundo. Aqui nessa negociação eles queriam o Hal Jordan ali como um apoio, né? Já que... Só que o Hal Jordan, claro, ele não vai se aliar, né? Porque um monte de gente aleatória. A gente já vê também que na cena dos próximos episódios vai ter mais esse pessoal da fazenda. Eles estão com um tipo de arma estranha ali. Então, aí a gente já vê aqueles outros caras lá também, que já estavam no trailer, que, assim, são supostos caçadores cósmicos também, que deve ser revelado depois. Então, meio que é uma preparação aí de pessoal que pode chegar, né? Sim. Porque, pelo visto, assim, tem heróis nesse universo, mas, pelo visto, o pessoal quer tomar frente também, né? Ajudar, caso alguma coisa aconteça.
Porque, tipo assim, é uma cidade menor ali, não parece ter ninguém, é só o Hal Jordan, e o Hal Jordan, né, tá sempre no espaço. Então, tipo assim, não vai ajudar muito. Então, tipo assim, o Jon Stewart mesmo pode se tornar um Lanterna Verde mais na Terra, né? Ele Aham. mesmo vai estar no filme do Homem da Manhã, então ele já pode estar agindo como Lanterna Verde, o que enquanto ainda não, né? É. Já que a gente pula lá pra 2026 e ele ainda não é o Lanterna Verde. Só que é claro que o Hal não vai querer fazer isso aí, então já vão embora. Mas com planos de voltar lá, né? O cara falou, volta aqui depois, ou aqui, Vão isso aqui. voltar. Talvez É. não do jeito que ele espera, né? É. Até porque tretaram ali, né? O John com o cara lá, né? Por causa da esposa dele. Então, tipo assim, não vai voltar do jeito que eles esperam, né? Já que eles vão invadir ali, deve Sim. ter alguma briga entre eles. Então, tipo assim, esse episódio meio que apresenta várias coisas já. É um episódio que vai pra... É assassinato, é Caçador Cósmico. Tipo assim, não cita um Caçador Cósmico, mas a gente já sabe pelos trailers. Sim. Então, tipo assim, é um episódio de apresentação ali, mas que já, né? Dá o clima da série. Então, tipo assim, já apresenta bem o que vai acontecer. Falando em Caçador Cósmico, depois dessa cena eles vão lá finalmente fazer o interrogatório, né? Que o cara lá liberou pra eles. Chegando lá, o Hal já fala, alienígena. Começa a fazer um monte de perguntas, conhece Harry Potter? Conhece Barack Obama? Aí do nada o Hal fala o nome inteiro do presidente. Tipo assim, então, tipo assim, a gente já vê que o Alien, ele só, como ele diz ali, né? Ele só conheceu o esporte ali que o pessoal local da cidade sabia. Além disso, cultura, coisas do tipo, não explorou. Não ficou sabendo, tipo assim, pra você ver o quanto o Alien tava nem aí pra cultura do país, do mundo, assim, só sobre coisa local mesmo. Aí o cara vai lá e fala que não quer saber de paz, foi lá por guerra, por vingança. A gente não sabe se o tipo de vingança, né, que ele quer. Se é, sei lá, pro Hal especificamente, ou então, sei lá, ele só quer se vingar por alguma coisa que a Terra fez. Tipo, não fala especificamente o que é. E aí, o cara se explode, né? Aí o Hal tem que... Essa é uma boa cena. Eu É achei uma boa cena. Que, tipo assim, ainda mais aquele close lá no vidro. Sim, tá que mostra eles lá dentro e a reação deles dois aqui fora. Sim, Eu ela achei muito assustada legal. com a arma. Sim. Aí, então, tipo assim, tem direção aqui, né? Direção. Esse final do episódio também confirma que o Caçador Cósmico, o pessoal tava teorizando de que podia ser um alienígena, que nas HQs que eles são robôs. Aqui, como tá apitando, eu acho que isso confirma também que ele é um robô, né? Acho que só se o alienígena tava com um explosivo dentro dele. Mas eu acredito que não. Acho que Pô, então confirma que é um robô. é um robô que Transmorfo. Sim. Tá, é nessa cena aí que também tem ali quando ele fala o juramento pro Hal, né? E o Hal não gosta. Então, aí pode ser muita coisa. Pode ser que o Hal tá meio brigado com os Guardiões, não gostou de ouvir o juramento. Ou então ele não é o Hal e não gosta de ouvir o juramento. Tipo, sei lá, quando tem alguém possuído por um demônio e não gosta de ouvir nada de Bíblia. Quando normalmente um diz exorcismo. Pode ser algo assim, sabe? Ou assim, é algo que eu acho menos possível, ou o juramento nesse universo meio que é algo meio sagrado pros pode ser Guardiões, e o também. Hal não goste de que... Alguém fala assim por ainda mais bobeira, né? ainda mais um alienígena, que Sim. assim, tá realmente contra a Terra ali, contra o Hal, e quer se explodir, né? Tanto que isso acontece. E depois que ele explode lá, o Hal consegue fazer a bolha dele, a gente vai pra 2026. Que aí pronto, aí vai pro ápice do episódio, né? Que é o final, o Hal com um tiro na cabeça. Aí tem assim, várias perguntas a serem respondidas, né? Se matou? Será que se matou? Então será que alguém matou? Porque, tipo, como que ele continuou sentado depois de levar um tiro? Tipo, se fosse ele se matando, ele dá um tiro e ia cair. Se fosse alguém dando um tiro de longe, ia dar um tiro e ele ia cair. A pessoa ficou segurando, ele deu um tiro e depois esperou congelar um pouquinho e soltou. Tipo, o que aconteceu? Tava nevando ali e, tipo assim, isso acabou de acontecer e detalhe que ele tava sem o anel. Então, o que aconteceu? Ou ele deixou o anel guardado em algum lugar, depois foi pra lá e morreu, ou a pessoa que matou ele pegou o anel e foi embora. Ou ele morreu e o anel foi pra alguém, não pro Guy Gardner, porque os anéis são diferentes. Então, tipo assim, não é o anel dele. Ou o anel não foi pra ninguém e voltou pro planeta. Pode ser, mas assim, e também não escolheu o Jon Stewart. Que pelo visto, durante a série, aparece também na cena dos próximos episódios, que eles vão ter uma briga. Então talvez, nesse meio tempo, os Guardiões também não gostaram de algo que aconteceu com o Jon Stewart, envolvendo o Jon Stewart. Então o anel não escolheu ele também. Tanto que a gente vê que o Jon Stewart, ele chora, né? Sim. Quando ele viu ali o Hal Jordan morto e sem o anel. Então, tipo assim, o Jon Stewart, ele tá impactado com o que aconteceu. Sim, por vários motivos, né? Sim, mas também tem outra coisa. E se quando o Guy virou lanterna, o Hal deixou de ser? Então, tipo, o Hal não é mais lanterna tem um tempo. Pode ser. Por isso que não foi pro Jon. Porque já tem um lanterna na Terra.
Então, tipo, é que a gente não sabe se nesses 10 anos mudou isso, né? De, só pode ter um na Terra. Porque a gente sabe que o John não virou e o Guy tá lá. Será que enquanto o Guy tava, o Hal ainda era lanterna? Tipo, isso a gente tem que saber conforme a série for passando. Até porque pelo visto, assim, em 2016, o Hal era o único Lanterna Verde. Sim, o Guy não tava ali. O Guy não era. Então, quando o Guy Gardner se tornou? Deve ter sido nesses 10 anos, porque em 2025 quando se passa Superman. Ele já é há e um aqui tempo, né? é 2026. Sim. E o Hal tá morto. Então, tipo assim, o Guy já era lanterna. Nesse um ano aí, o Hal ele é lanterna? Ou ele deixou de ser assim que o Guy virou? E tipo assim, como o John e a xerife lá e o Hal não se viam há um tempo, provavelmente até o final ali dessa linha temporal de 2016 vai ser, né, onde eles já se viram e pelo visto já não se veem há um tempo mesmo. O Hal, ele tá sem o anel, e aí pode ser ele morto ele mesmo, ou, sei lá, eu não sei qual é a distância de que um holograma pode aparecer. Então, tipo assim, será que é? Eu não sei, porque o John ele não interagiu com o holograma do John, com o holograma do Hal lá atrás. Então, tipo assim, você não sabe se é físico. Eu acho que ele chegou a tocar, assim, tipo assim, e tocou. Então, pode ser, ou pode ser um caçador cósmico mesmo, ali, que se transformou no Hal e morreu, alguém matou ele, o Hal vai dar um tiro na cabeça, acho que não. Sim, mas quando morre não se volta, não? Tipo, a forma original? Então, tem que ver isso também, porque a gente não sabe também se esse holograma vai aparecer mais. A gente tem que conhecer tudo desse universo então, ainda. Sim, é muita coisa pra responder ainda, tem muitos episódios ainda. Pode ser o Deadpool também, que chegou lá dando um tiro na cabeça também, né? Sim, porque cena pós-créditos. Então, tipo assim, a gente já vê o Ryan Reynolds e o Parallax nas maiores maldições da Hal Jordan. E a gente vê também que a relação do John é muito diferente aqui, né? Do John com a xerife. Eles se gostam, né? Tipo, lá no começo do episódio, a xerife com o Hal era horrível. Agora a xerife com o John conversa da vida, sei lá o que, como vai, sei lá o que, se abraçam, vão andando juntinhos, tipo... Perguntando sobre o filho. Eles são amigos, né? Assim, a relação dela com o Hal pode ser mudada também, não sei, assim. Talvez o Hal ele tenha continuado mais chato, assim, até com eles ali até o final, até ele morrer, né? Até eles se separarem aí, depois da investigação que a gente vai ver ainda. Porque, assim, bom lembrar também que essa cena, ali depois do Alien explodir, a gente vê que essa cena, acho que vai ter sequência ainda, talvez no próximo episódio, porque nos trailers aparecem ali o Lanterna fazendo um furacão no meio da cidade, enquanto a cidade tá toda impactada ainda com o que aconteceu, soltando uns negócios ali, uns construtos nos carros. Então, tipo assim, essa cena vai continuar ainda. Talvez, até porque nessa cena do interrogatório, o Alien fala, né? O seu anel tá carregado. Então, tipo assim, porque ele tá meio que avisando, né? O seu anel tá carregado, porque mais coisas vão acontecer naquela cidade, nessa sequência da cena ainda. Então, tipo assim, já tá avisando porque vai acontecer mais coisa. E a gente vai ver, acho que já no próximo episódio, o que aconteceu depois. Tá, e o objetivo da série, tipo assim, é o John virar um lanterna, né? Porque dá pra ver que o Guy tá lá. Nossa, e o Guy é muito irritante, né? Agora ele fez Ganhamos um Lanterna Verde sinal antes do bate-sinal. Tipo, o Lanterna. Tipo assim, é que ele gosta muito de se amostrar, né? Então, tipo, ele fez ali uma Lanterna Verde sinal, fez todo o negócio. Deu mais um motivo pro Batman dar um soco na cara dele. Sim, aí vai chegar lá. Tipo. Tá, como que vai ser agora? Quando o John virar lanterna, ele vai ser o único lanterna e o Guy vai deixar de ser? Ou o Guy também é velho. Ou então vai acontecer que nem, sei lá, nos quadrinhos que é tipo, tá acontecendo muita coisa na Terra, deixa mais de um lanterna mesmo. Sim. Tipo, pode ser isso. Porque eu lembro até nas animações, tipo, um lanterna tinha que estar na Terra. Quando o John vinha, o Hal saía. Sim. Quando o Hal vinha, o John saía. Tanto que era muito difícil ver os dois juntos, né? Na Terra, tipo, em algum episódio. Só algum grande evento tipo, que aí vai acontecer e eles têm que se juntar no espaço. Então, geralmente fica um na Terra e um fora. Então, tipo, talvez seja isso que aconteça depois, não sei. E uma teoria que o pessoal algumas pessoas estão falando na internet que eu acho meio improvável é que o Hal, ele realmente morreu e vai voltar como espectro. Mas eu acho muito cedo pra... Assim, tinha gente falando que essa série tinha muitos elementos dos quadrinhos. Então não sei se vão adiantar esse negócio do Hal retornar como espectro, que, claro, ele pode retornar como espectro depois. Ele volte como Hal Jordan. Assim, isso vai ser só uma troca. Assim, ele já se tornou Parallax. Ele pode se tornar um espectro e depois voltar como Hal Jordan. Mas eu não sei ainda como vão fazer essa história do Hal Jordan acontecer no futuro, porque, tipo assim, ele já agiu como lanterna há muitos anos, a gente só não viu. E o Hal Jordan, claro, tá velho.
E como ele tá velho, o Parallax, ele, na história do Cavaleiro de Esmeralda, quando o Hal Jordan ele é pego pelo Parallax, ele tá velho também. Então, tipo assim, estão usando como inspiração essa de ele tá velho pra voltar com o Parallax, ou com o Spectre, pra depois ele voltar com o Lanterna Verde mais novo, mas aí já vão trocar o ator? Ou será que vão continuar nessa mesmo? Não vai ter mais Hal Jordan, porque ele já agiu como o Hal Jordan no passado. Tipo, outro ponto que leva a isso é a abertura, né? Que aparece, tipo, uma luz amarela antes do Lanternas. A abertura que eu achei um pouco estranha. Eu não sei se é essa abertura completa. Tem porque séries... geralmente série da HBO tem mó aberturona, bonita, sei lá o quê. Essa aqui parece que, tipo, tem uma abertura tá no antes. final, aí só o final tem esse anel amarelo e, tipo assim, depois aparece o título, sabe? Parece que tem algo antes. Será que cortaram? Tipo, a partir do próximo episódio vai ter uma abertura maior? Ou é isso mesmo? Sim, normalmente séries desse criador aí, né, do Damon Lindelof que fez o Watchmen, True Detective, que eu acho que essa série aqui tem até uma cara mais de Watchmen do que True Detective. Claro que tem inspirações de uma ou outra e do mesmo criador, mas séries dele não tem abertura normalmente, é só a logo. Talvez essa tenha, e talvez até mude mesmo, conforme o tempo vai passando, que nem algumas séries de Bill. Tipo, The Last of Us, temporada 1 e 2. The Last of Us também mudam. Então talvez as aberturas vão mudando, e até eles já tenham deixado uma dica aí do amarelo, porque talvez no futuro, né, da série revele alguma coisa sobre Lanternas Amarelas, e aí a abertura mude, que aí vai ter alguma coisa relacionada ao amarelo saindo e aparecendo na série Lanternas. Talvez isso apareça com o tempo, e se tiver uma abertura mesmo, né, porque vai que não. Talvez não tenha mesmo. Mas parece que é só um final de abertura, tanto que corta, tá tendo uma música, corta quando o John ele cai lá com o carro, e aí já vem a lanterna, sem música, sem nada. Então assim, talvez tenha alguma coisa. Tá, e aí, o que você achou desse episódio? Tipo, foi um bom início de série, de temporada? Acho que foi. Assim, esse aqui eu não ia dar nem nota, mas vou dar uma sólida nota 8 aqui. Acho que merece, porque, tipo assim, depois de, assim, já chincalhou essa série aqui nos trailers, né? Claro que a gente falou. Eles pediram também isso, né? Pô, o primeiro trailer não era nada de lanternas, né? Tipo, era uma série policial. Uma coisinha ou outra, aí aparecia a lanterna, que não apareceu nesse episódio. Mas, tipo assim, eles estão vendo como uma série policial. Tem elementos, eles já mencionam várias coisas sobre Lanternas Verdes. Aí, claro que a gente não viu muito do passado do Hal Jordan, mas tem coisa aqui, tem muita pergunta a ser respondida ainda. Tem muita coisa que pode acontecer. Isso aqui foi só um episódio e já apresentou várias coisas. Tipo, é um episódio que já apresenta três linhas de tempo diferentes, várias teorias, com muita coisa em aberto, tem muita coisa pra eles responderem ainda. Sim, e uma série focada na Terra e já ter apresentado tanta coisa assim, e muita coisa que a gente não sabe ainda sobre os lanternas desse universo. Tipo assim, isso aqui foi um ótimo jeito de apresentar os lanternas dentro desse universo e nesse formato de série. Tipo, lá pro final da série, tipo, o último episódio, pode, sei lá, o John indo pra Oa, mostrando tudo, tipo, pode ser algo assim. E, sei lá, a série ser aquilo que você falou mesmo, tipo, ficar várias temporadas, focar em várias lanternas diferentes, sei lá, uma temporada pra cada lanterna. E a série escalonando, se tornar uma série mais espacial com o tempo. Sim. Que, claro, pode continuar com o tempo com pode ir ganhando mais orçamento também, sabe? Focando em jeito diferente, sei lá. Aí o John vai pros cinemas, tipo, um filme da Lanterna Verde focado no John. E a série fica pra, sei lá... Ele já vai estar no Homem da Manhã. Tipo, e a série fica, não sei, pro Guy, fica pra Jessica Cruz. Pro Kyle Chandler. Tipo, pode ficar focado pra essas pessoas, assim, no futuro, né? Tipo, ou então pra outros, tipo, alienígenas em outros planetas, sei lá, ou estão mostrando as missões, sei lá, tipo, eu não sei pra onde a série vai. Mas acho que o John, ele vai pros cinemas depois. Sim, tanto que o sucessor nos quadrinhos, porque, claro, como era mais de um, tinha Guy, tinha John Stewart, Hal Jordan, tipo assim, o Hal era o foco. Mas o sucessor ali do Hal, quando depois ele se tornar Parallax e ficar morto por um tempo, foi o Kyle, que foi o sucessor ali do Hal Jordan. Então, tipo assim, não deve ter, vai só, claro, focar no John mesmo, no Guy, que talvez vá depois, já assuma. O Hal, dependendo do que a série trazer no futuro. Mas assim, Kyle Chandler não vai ter. Isso aqui, assim, só nos quadrinhos mesmo. Mas aí o foco vai ser no John Stewart. Kyle Chandler. Kyle Rayner. E aí, no futuro, pode apresentar outras lanternas. Tem os lanternas aliens também, né? Que o Hal, ele vai falar lá no futuro da série que vai ter um lanterna esquilo. Talvez apareça, de piada, assim, às vezes. Porque essa série tem um tom ali mais no humor mesmo, ainda mais por causa da relação dos dois. Por mais que vai ter a briga dos dois. Pode ter o Kilowog, mais lanternas verdes.
Sim, não sei se vai ter uma temporada focada no Kilowog e no outro, né? Porque Não, aí é acho que muito não. orçamento é demais. Só se for muito no futuro. Porque essa série aí pode ter várias temporadas, muitas. Sim. Então, tipo assim, não sei se também se o criador ele vai querer continuar por várias temporadas, mas se ele quiser, espero que sim, né? Se nada der errado no DCU também. Tem, gente, essa foi a nossa análise. A gente se vê na semana que vem com a análise do segundo episódio. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e seguir o Iglu em todas as redes sociais. E é isso, gente. Tchau. Tchau.